Irmãos, paz do Senhor, o Senhor me direcionou, irmãos, a palavra dele que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 26, que a palavra do nosso Senhor diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se a caçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enrijeceram. Engorda-se, alisa-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Irmãos, vamos prestar atenção. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Aleluia, glória a Deus. Não julgo a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgo o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aleluia. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Aleluia, glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor nós aqui vemos, né, irmãos, aleluia, o quanto o Senhor, aleluia, ali nos julga em detalhes, né? Por assim dizer, né, irmãos? Porque achamos achamos, eu estou generalizando, tá, irmãos? Homens, né? Eu estou generalizando nós homens aqui na terra. Achamos que o Senhor não está ali nos mínimos detalhes, Ele está nos mínimos detalhes, né? Irmãos, Ele conhece as intenções do nosso coração, né? Falhas, todos nós temos, né? Quando eu falo que todos nós temos falhas, irmãos, eu não estou falando pra gente, nossa, viver no pecado, viver no erro e achar lindo, maravilhoso, não é isso. Enquanto estamos aqui na terra, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, né, e através da graça, porque se fosse pelo merecimento, realmente, irmãos, não tem como eu pregar algo que está fora aqui da palavra. Se não fosse a graça, se fosse pela lei, estávamos todos perdidos, estávamos condenados, porque a nossa natureza, que vem de Adão e Eva, é uma natureza caída. O plano de salvação é através de Jesus Cristo. Então, é graça, não é merecimento. Não vou falar algo que está fora da palavra, né, para agradar ninguém, né, porque muitas pessoas, irmãos, por incrível que pareça, poucas assumem, né, mas muitas pessoas ainda acham que o que vai levar, né, elas a um certo merecimento, a um certo patamar, ali por se deixar enganar por engano e orgulho, que são as suas obras. Né? Tem pessoas que pensam assim e nem sequer querem assumir, de tão orgulhosas que pensam assim, mas as atitudes e os atos provam que elas acham que são, aleluia, glória a Deus, são os atos dela. E muitas das vezes julgam pessoas, né? Porque essas pessoas que são assim, elas costumam muito apontar o dedo, né? Para voltar três para ela, contra ela mesma, para ficar olhando que fulaninho é assim assado, né? E a gente não tem que ficar olhando se fulaninho é assim assado, porque ele não merece, eu não mereço, ninguém merece, é pela graça, né? E no final de tudo, quem estiver sendo aprovado vai com o Senhor, quem estiver for reprovado, né? Nós já sabemos, né? O juiz é o Senhor. Né, irmãos? Isso não quer dizer que a gente tem que apoiar o pecado. Se a gente vê que o fruto ali da pessoa não está de acordo com os frutos, né, do Espírito Santo, o que a gente faz? A gente vê ali que tá demais a situação, né, a gente respeita e não vai ficar se misturando, apoiando o erro, né, porque se eu ficar apoiando o erro, né, eu acabo me misturando quando eu vejo cair também, né, irmãos? Porque as palavras são muito distorcidas. O inimigo, ele, enquanto eu estou aqui falando, o inimigo está trabalhando na tua mente para distorcer o que eu estou falando, né? Principalmente quando a gente está falando ali com a intenção de falar o que o Espírito Santo quer dizer, porque quando eu abro o vídeo eu não sei o que Deus vai falar, né? Então ele usa a minha boca para falar comigo, né? E assim falar com os irmãos também. Então, irmãos, a luta é constante, né? E as pessoas, não que eu tenha que me importar o tempo todo com o que as pessoas vão pensar,
mas é necessário muitas das vezes a gente estar alerta para entender, aleluia, que essa luta espiritual é constante, né? E voltando à palavra, aqui nós verificamos dentro da palavra do Senhor, que é viva, né? Que o mesmo Deus daqui do tempo de Jeremias é o mesmo Deus de hoje e de sempre, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ou seja, ele não muda, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, aqui na palavra, como eu já mencionei em vídeos anteriores, né? Aqui não me deixa mentir, engorda-se e alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Ou seja, homens muitas das vezes fazem coisas piores do que Satanás e aqui seu exército. Aleluia, né? Aleluia, glória a Deus. E principalmente, irmãos, aleluia, porque muitas das vezes, né, nós olhamos assim uma pessoa de uma crença, né, contrária à nossa. Estou dando exemplo, uma crença contrária à nossa, né, no território lá do inimigo. Poxa, mas o cidadão, a cidadã ali, pelo menos não está enganando ninguém, né? Está ali no território do inimigo, na sua crença, né? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não quer dizer, não é a religião em si, até porque é a religião que matou Jesus, mas eu não vou pregar nada fora da palavra, não falo mal da crença de ninguém. Mas nós podemos entender, quando a pessoa é de uma crença contrária, né, na qual, né, a gente diz que é uma religião pagã, enfim, aí, mas pelo menos que a pessoa não está enganando ninguém. Pior são os que estão dentro do Evangelho, aleluia, dentro do Evangelho, pregando a palavra e é do maligno. Essas aí, irmãos, eu ouso dizer que muitas das vezes o diabo, ele só senta e assiste, porque eu acho que até ele, né, irmãos, fica de boca aberta, entendeu? Quando uma pessoa, ela se deixa levar, aleluia, por esse espírito do engano, aleluia, de usar a palavra do Senhor, aleluia, para o seu próprio mérito, né, irmãos? Óbvio que essa palavra está primeiro cortando para mim, né, para depois eu passar para os irmãos. Não estou apontando meu dedo para ninguém para voltar triste para mim. Essa palavra é em primeiro lugar para mim. Só que é necessário, aleluia, nós falarmos sobre isso, porque está na palavra que quem está de pé, cuide para que não caia. E o inimigo, quando a gente abre a palavra, o inimigo ele arma, né? Ele busca armar ciladas para a gente cair justamente no que a gente pregou, justamente no que a gente aprendeu, né? O inimigo, ele é assim, ele trabalha assim, né? Para derrubar o homem. E o homem que se deixa levar para o engano, realmente, irmãos, ele senta e assiste. Agora, já sei que eu aí preparei um para me superar, né? Então, é essa situação, irmãos, né? Então, muitas das vezes, aleluia, pessoas aí que têm dons, não estou falando que não são pessoas ungidas, são até pessoas ungidas mesmo, que têm dons, mas quando passam a usar esses dons com as intenções lá no coração, aleluia, para proveito próprio, o espírito do engano, ele entra, né? Ele precisa só de uma brechinha, e essa brechinha é uma intenção fora, aleluia, do amor que está na palavra que devemos ter ao próximo, né? Porque se eu quero me aproveitar do próximo, que amor eu estou tendo ao meu próximo, né? Então, às vezes, uma pequena brecha assim, o espírito do engano entra. Então, por isso que está escrito na palavra de ai e orai. Então, o Espírito Santo coloca no meu coração, irmãos, a importância da gente avaliar, aleluia, né? Como eu sempre estou mencionando aqui, pedindo ao Espírito Santo o discernimento de espírito. Esse dom, o discernimento de espírito, irmãos, podem falar o contrário, quem quiser. É essencial para qualquer cristão ter o dom do discernimento do espírito, para que a gente ali não fique enganado com nada, com ninguém e nem com a nossa própria carne, para que a gente, aleluia, possa discernir se é da nossa carne, se é do inimigo ou se é do Espírito Santo. Então, é necessário, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, nós ali temos esse dom do discernimento,
manter ele ativado, manter, né, acesa a chama que o Senhor acendeu em nós através desse dom, aleluia, para que a gente não se deixe enganar, né? E o que o Espírito Santo está me direcionando, está falando em meu coração, é que esse dom, ele é ativado quando nós lemos a palavra. Porque quando a gente lê a palavra aqui, o Espírito Santo que vai nos direcionando e a gente vai ficando cada vez mais sensível a entender o que vem dele e o que não vem. Então, também é muito importante ler a palavra. Né? Ler a palavra, o que o Espírito Santo está me dando agora, ler a palavra ativa o discernimento de espírito. Aleluia. Que a gente, quando a gente lê a palavra, que muita gente banaliza, né? Lê a palavra, aleluia, a gente está, aleluia, recebendo ali várias bênçãos do Senhor, e uma delas é o dom do discernimento do Espírito, que ele vai derramando sobre nós, vai desenvolvendo em nós também, né, e nos mantendo sensível a entender, aleluia, a voz dele. Porque quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo que está ali nos direcionando em ler a palavra dele, aleluia, a gente vai ficando cada vez mais conhecendo a voz do nosso Pai, né? Não que a gente não reconheça, mas fica cada vez mais o quê? Mais próximo, mais íntimo. Então é o que Deus está me direcionando, para que a gente não se deixe enganar, porque as pessoas estão, né, sempre foram aqui no tempo de Jeremias, tempo de Cristo, né, no nosso tempo, e as pessoas sempre ali amor ao dinheiro, né, e amor à fama, amor a status, eu sou profeta, eu canto muito bem, eu mereço ter carro, casa, porque eu sou ungido, eu sou ungida, né? Não estou falando que lógico que ter carro, casa, todo mundo que, né, trabalha, corre atrás, né? É um sonho normal, tá, irmãos? Hoje em dia todo mundo precisa de uma casa própria e um carro, mas tem pessoas que acham que por causa que tem um dom, entendeu? Tem que receber, não. Você tem que receber porque é uma necessidade sua, você tem que buscar em Deus. O seu dom você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Né? Mas poxa, irmã, eu trabalho e vivo da obra. Amém, glória a Deus. Se o irmão e a irmã tem esse chamado de viver 100% da obra, eu não duvido desse chamado, não. Existe sim, para a honra e glória do Senhor. Mas ali é com a direção do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. E eu vou te falar, é por amor. Se for pela ganância, desculpa, não está pela direção do Senhor, né? É pelo amor. Existe sim, porque quando Cristo, aleluia, né, era carpinteiro e seu ministério, né, quando ele foi fazer a obra, 100% a obra, né, seus 3 anos aí de ministério sobre a terra, aleluia, ele não foi por ganância, foi por amor, né? Então, eu tenho a visão de pessoas que vivem pela obra que é 100% amor. Que, como está na palavra, que assim como o Senhor não desampara os pássaros, não vai desamparar o irmão, nem a mim, nem a ninguém, nem tampouco ao irmão que vive da obra. Vai sempre ali o Senhor ali, se tiver que o Senhor ali dar carro, vai. Pessoas que têm condições, vai tocar no coração, vai dar carro, pessoas que têm nem condições, se o irmão não tem a casa própria, vai ter a casa própria, não é que o Senhor vai deixar de abençoar, mas as intenções, sabe, as intenções do coração, aleluia, tem que ser voltada para o amor. O Pai, aleluia, buscar primeiro o reino do Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o Deus que vai suprir as necessidades, independente da pessoa ter o seu trabalho ou viver 100% da obra, né? Mas as intenções do coração têm que ser genuínas, né, irmãos? Então, aleluia, não que a gente tenha que julgar, mas a gente tem que vigiar, né? Vigiar a nós mesmos, em primeiro lugar, e vigiar as pessoas, né, à nossa volta. Né? Não é porque aquela pessoa não é ungida, não é porque aquela pessoa não tem um dom, não é porque nem porque aquela pessoa não é serva do Senhor, mas para que a gente esteja atentos. Aleluia, né? Porque assim como o inimigo tenta entrar na nossa vida, tenta entrar na vida do próximo, né? E ali a gente poder discernir. E às vezes, muitas vezes, irmãos, até para interceder pela pessoa. Aleluia, porque nem sempre a pessoa está sendo tentada ali pelo inimigo, ela vai cair, aleluia, e vai se corromper. Muitos se corrompem sim, mas nem sempre. Às vezes aquela pessoa está passando ali por um processo ali de libertação,
né, o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo vai direcionar a orar, né, para aquela pessoa ali ter forças para não cair. Então, tudo, irmãos, aleluia, é através da palavra. Aleluia, porque o Senhor aqui na palavra, Ele mesmo diz, não castigarei eu estas coisas, ou seja, se a pessoa insistir, como o Senhor não vai castigar? Né? Porque está na palavra dele, eu castigo, corrijo aqueles que eu amo. Aleluia, para o quê? Para que a pessoa possa ali ter uma oportunidade de entender que está no caminho errado, aleluia, e se arrepender. Aleluia, né? E voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Aleluia, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, ou seja, Deus olha assim e não se agrada, né? Então, irmãos, vamos orar, aleluia, para que o Senhor, aleluia, possa trabalhar na nossa vida, repreender a retaliação, a fúria do inimigo, porque se essa é a palavra, aleluia, não é somente para a gente olhar o próximo, observar o próximo, mas em primeiro lugar observarmos a nós mesmos, ficarmos atentos, aleluia, para que a gente ali venha, né, receber de graça do Senhor e dar de graça, né, com amor ao próximo, e também não cair em ciladas de pessoas aí que já se corromperam, né, e estão aí com espírito de engano, ou então aí pessoas que estão próximas a nós, até mesmo, né, líderes que precisam de orações para não cair nessa cilada, né, porque o Senhor não nos deixa faltar nada não. Aleluia. Né? Se o Senhor tiver que enriquecer o irmão ou a irmã, deixar o irmão rico, vai deixar. Né? Se ele não fez isso com José, Davi, que era o rejeitado, ele não colocou como rei, né? Ele tem esse poder, sim. Aleluia. Né? Se o Senhor vê que isso aí está dentro do chamado, do propósito, né? Aleluia. Cada um, o Senhor tem um chamado, né? Não tem nada a ver, não é pecado em enriquecer, mas as intenções, irmãos, tem que se manter genuínas, sim. Se as intenções começam, aleluia, subir no coração desejo de ganância, tirar proveito, eu tenho um dom, você tem que me pagar mesmo. Desculpas, irmãos, as intenções que o Senhor ali sonda em nossos corações, né? Não adianta eu aqui falar o contrário, né? Se o irmão ali por meio ali da pureza, né? Porque, poxa, o José, ele foi a governador, mas foi por meio da pureza. Ele passou por vários processos, né? Aleluia, colocou ele como segundo homem importante do Egito, né? Que não tinha nem esse cargo, o Senhor fez esse cargo de governador, que era o braço direito de Faraó, aleluia, né, e ainda esse homem ali, por meio desse processo, ele foi preparado para abençoar aqueles irmãos lá deles, né, aleluia, os próprios irmãos que jogaram ele para a morte, né, que venderam ele, então, aleluia, então, irmãos, as coisas do Senhor é essa, né, se o irmão hoje não tem nada e o Senhor te colocar sobre muito, aleluia, é para abençoar outras pessoas. E não se espante se for para abençoar justamente aqueles, né? Principalmente aqueles que jogaram o irmão e a irmã aí para a morte, né? Então as coisas do Senhor sempre é para a honra e glória do nome dele, nunca é para nosso proveito. Entende como as coisas se encaixam? Nunca é para o nosso proveito, para a nossa vaidade, para a gente se vangloriar, agora eu posso, aí o nariz ficar mais em pé do que nunca. Não é isso, né? Sempre é para a obra dele, né? E para o amor dele, a misericórdia dele ser manifestada, né? Aleluia, glória a Deus, né? Porque o que importa ao Senhor é alcançar vidas, né? E quando nós derramamos o perdão sobre aqueles que nos jogaram, né, para a morte, irmãos, aleluia, a gente está dando a possibilidade de tocar em corações, né, que estavam ali perto de se corromper, né? Que para mim, né, se corromper é quando a pessoa ali é perversa, né? Não quer saber mais de Deus, se afunda no erro, né? E tem um nariz eterno para cima. Mas quando a pessoa ali, aleluia, está até chegando a esse nível, mas aí você libera o perdão, você, né, ali você faz a pessoa entrar num conflito e aí ela não, esse caminho aí não é legal não, eu nem mereci receber o perdão da fulana, né? Aí a pessoa ali tem um encontro com o Senhor, né? Que na cruz ele que perdoou
todos os nossos pecados, né? Que na verdade ele só preparou fulano e fulano. Como mesmo José falou, Deus transformou o meu mal em bem. Aleluia. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Até se Deus deixar o irmão rico, a irmã rica, né? Com condições boas de vida, né? Às vezes o irmão, a irmã não tinha nada e de repente aí tem tudo, que tem pessoas que não tem nada, né? Não tem carro, não tem casa, não tem emprego bom, mas de repente o Senhor vai lá, vira o cativeiro. Se o Senhor está fazendo isso na sua vida, é para o nome dele ser glorificado, nunca é para proveito próprio, né? E a mesma coisa, se o irmão aí é usado nos dons da revelação, da profecia, né? Que são dons que chamam muita atenção, né? Aleluia. Não é para proveito próprio, tem que sempre ser a luz da palavra, sempre a luz da palavra aqui. Tem que se encaixar na palavra para ser do Senhor. Então, ler a palavra, estudar a palavra, aleluia, é essencial para a vida de todo cristão, né? A raiz de tudo ser a palavra, o verbo, né, se transformou em vida. Então, aleluia, glória a Deus. Então, essa é a raiz de tudo, a palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Aleluia. Vou orar, né, para que o Senhor abra nossos olhos espirituais, para que mais uma vez não sejamos enganados, não só pelos outros, mas por nós mesmos, né, para que o inimigo ali não tenha espaço, ainda que ele se levante como sempre com a retaliação e fúria dele, né, mas o Senhor, aleluia, tem nos sustentado, né, irmãos, aleluia, porque se não fosse ele, né, se não fosse ele na vida de José, com certeza José tinha perecido, né, aleluia. Talvez nem aquele buraco ali poderia cair de mau jeito, né? Não sei como colocaram ele ali, e ele morrido ali mesmo, né? Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, sustentou ele naquele buraco, sustentou ele, aleluia, sendo vendido, sustentou ele na casa de Potifar, sustentou ele sendo acusado pelaquela mulher, aleluia, aleluia, glória a Deus, sustentou ele naquela prisão, sustentou ele, aleluia, ele ali sendo esquecido por alguém que ele ajudou, sustentou ele o tempo todo, naquele processo todo ali, aleluia, para que José ali tivesse o caráter moldado, aleluia, e para que ele venha entender ali o propósito do Senhor. José entendeu o propósito que o Senhor tinha na vida dele. Aí José foi despertado, o Senhor transformou o mal em bem, aleluia, para que ele ali pudesse, através da vida dele, né, o Espírito Santo alcançasse a vida daqueles irmãos. Às vezes aqueles irmãos estavam tão perto de se corromper, né, de se tornarem piores que os feitos do maligno, como está aqui na palavra. Mas, aleluia, provavelmente através da vida de José, ali eles tiveram ali um arrependimento genuíno, né, para entender o mal que fizeram, aleluia, e ali se depararam, né, com o porquê que o Senhor escolheu José ali de uma forma especial. Ali eles entenderam, né, e provavelmente se arrependeram ali, né, eu acredito, aleluia, que o irmão ali perdoou ali o imperdoável, que provavelmente eles não perdoariam no lugar de José, e ali assim, através da vida de José, o Senhor ali ofereceu ali mais uma chance de salvação, né, para que eles se arrependessem do mal que fizeram contra José. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma minha vida em tuas mãos, a vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, aleluia, dos nossos traumas. O Senhor sabe, aleluia, sobre, aleluia, o que eu estou passando, o que meu irmão, minha irmã está passando. Eu não sei se é na área financeira, se é na área sentimental, se é na área, aleluia, da saúde, familiar, aleluia, espiritual. Meu Pai, eu não sei em que área ou se são todas as áreas, aleluia, meu Pai, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está visitando cada área de nossas vidas, abrindo porta onde não tem porta, aleluia, Senhor,
que não é só porta financeira, é portas em todas essas áreas, meu Pai, aleluia. Senhor, joga por terra, meu Pai, toda seta do inimigo, todo dardo inflamado, aleluia. Senhor, aleluia, toda feitiçaria, amarração, bruxaria, trabalho de voodoo, Senhor, renovado. Papai amado, desfaz toda a obra do inferno, desfaz toda a obra do engano. Senhor, quebra nosso orgulho. Meu Pai, orgulho não leva ninguém a lugar nenhum, da gente achar que a gente merece alguma coisa, Senhor. De graça, Senhor, foi nos dado. De graça, Senhor, nós entregamos aos nossos irmãos. É um cooperando com o outro, Senhor, para o reino, porque a cabeça é o Senhor. Meu Pai, nos ajuda, meu Pai, no lugar onde congregamos. Meu Pai, aonde o Senhor me enviar meus irmãos. Meu Pai, aleluia, que a Tua presença vá conosco, meu Pai, aleluia, que o Senhor venha nos diminuir, para que o Senhor venha crescer, Senhor, aleluia, para que a gente, aleluia, venha crescer e aprender, Senhor, através, de, aleluia, daquilo que o Senhor nos usa para passar aos outros, meu Pai, sempre com humildade, meu Deus, aleluia, porque está em Tua palavra, que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e sirva a todos, aleluia. No reino do Senhor, tudo, meu Pai, é ilógico, é nosso entendimento aqui na terra, porque aqui na terra, Senhor, entendemos, Senhor, que quem é mais, mas aleluia, através, Senhor, aleluia, do Teu reino, da Tua lógica, aleluia. Quem é menos é mais, aleluia, né? E quem é mais é menos, aleluia. Porque, aleluia, a glória e a honra é só Tua, meu Deus, aleluia. E não devemos, aleluia, querer a Tua glória, porque o Senhor não dá a Sua glória a ninguém mesmo, aleluia, como está em Tua palavra, aleluia. Então, Senhor, em nome de Jesus, está em Tua palavra que quem está de pé, que cuide para que não caia. Senhor, repreende a fúria, a retaliação do inimigo, meu Pai. Aleluia, para que a gente venha cair na cilada do orgulho, meu Pai, quando nós estivermos ali pregando a Tua palavra, quando nós estivermos ali, meu Pai, aleluia, fazendo a Tua obra, a Tua vontade. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todas as ciladas e armadilhas que o inimigo, o Senhor, preparou, está preparando ou que vai preparar contra nossas vidas, meu Pai, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, na terra, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus, porque fazendo a Tua vontade, Ele não vai entrar, em nome de Jesus. Então, Senhor, aleluia, mata a nossa vontade, meu Pai, aleluia, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor, porque isso que está em Tua palavra, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vontade é morta, para que a Tua vontade, meu Pai, viva em nós, em nome de Jesus, porque, aleluia, não é a velha criatura, aleluia, se foi, aleluia, eis que eu faço todas as coisas novas, aleluia, ou seja, já não existe mais o meu eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, como está em Tua palavra. Porque é necessário, irmã, ficar orando por isso, porque é necessário, aleluia, nós esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor possa completar a boa obra dele em nossas vidas. Não vai ser de qualquer maneira, aleluia, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele, mas está na palavra do Senhor, aleluia, que a boa vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, então nele podemos confiar, entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, mais ele fará. A palavra do Senhor, aleluia, ela pode ser declarada, aleluia, com toda a fé, aleluia, porque nós estamos derramando bênçãos sobre nossas vidas e sobre as vidas dos outros, aleluia. Então, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra, aleluia, e que, Senhor, a gente possa ir, Senhor, pregar o Evangelho, meu Pai, na pureza, aleluia, pregar o Evangelho, meu Pai, aleluia, para que o Senhor complete a Tua obra em todas as áreas da nossa vida, meu Pai, segundo a Tua vontade. Senhor, nos continua dando direção, Senhor, ativa, Senhor, o discernimento de espírito através da Tua palavra, através da maneira que o Senhor, aleluia, quer, meu Pai, aleluia, mas não nos deixa nem eu, nem meus irmãos enganados com nada, com ninguém, aleluia, e nem com a nossa própria carne, que sejamos, aleluia, simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, aleluia, porque o tempo de ingenuidade, aleluia,
se findou, para que a gente, aleluia, tenha hoje um tempo de maturidade. O Senhor está falando de um tempo de maturidade, né? Quando José chegou, aleluia, numa situação de ter maturidade, de entender o propósito, de entender os mistérios e os desígnios do Senhor na vida dele. O Senhor fala ao meu coração que chegou o tempo, aleluia, dele, aleluia, ali, através do amadurecimento que ele me proporcionou aos irmãos, para que a gente tenha o entendimento de entenderemos, aleluia, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, entenderemos, aleluia, glória a Deus, os mistérios, no que ele nos revela, no que ele nos revelará, né, no que ele já nos revelou, aleluia, entenderemos os mistérios e também, aleluia, o Senhor está nos dando entendimento aí, para que a gente venha entender qual é a vontade dele sobre a nossa vida, aleluia, porque aquele, aleluia, que o Senhor sondou e viu ali pureza, aleluia, aleluia, com boas intenções de fazer a obra dele, aleluia, o Senhor está chegando, aleluia, para, aleluia, nos abrir o entendimento, nos dar clareza espiritual. Ele está abrindo os nossos olhos espirituais de uma maneira que o irmão ou a irmã vai ficar impactada, eu vou ficar impactada, abrindo todos os nossos sentidos espirituais, para que a gente tenha bastante sensibilidade para entender, aleluia, qual o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, né? Aleluia, para que a obra na nossa vida, irmãos, é uma bênção muito grande. A obra na nossa vida, aleluia, seja completa, aleluia, né? Para que a gente possa aí viver o melhor da terra, aleluia. É necessário a gente estar dentro do propósito do Senhor, né? Para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.